Schönen guten Morgen von meiner Seite. Isso eu tenho ouvido nos últimos 2 anos, ou feito essa saudação nas igrejas nos últimos 2 anos. É bom ter uma saudação em português de novo, né? É muito bom estar aqui com vocês essa manhã. Nessas circunstâncias também, onde a gente tem o domingo da igreja perseguida. Meu nome é Friedhold Krüger, fui pastor aqui na igreja por alguns anos e desde 2021, então, nós nos transferimos para Leipzig, que fica no leste da Alemanha, a antiga DDR, né, a antiga Alemanha Oriental, ou seja, a parte pobre da Alemanha, né? Mas tem sido também um bom desafio servir o Senhor lá. Eu tenho algumas, eu não sei se nós temos PowerPoint, algumas fotos que eu gostaria de mostrar sobre o trabalho que a gente desenvolve lá. Eu gostaria de dividir em 2 partes. Eu quero primeiro mostrar um pouco do trabalho que a gente faz e, em segunda parte, um encorajamento para a igreja, do qual nós precisamos, assim como as outras igrejas perseguidas. Eu acredito, assim como o Lucas aqui já disse, nós não temos uma perseguição aqui no Brasil física, mas nós temos ideológica. E a gente precisa também de oração, de encorajamento para nos mantermos firmes naquilo que o Senhor tem para nós. O projeto se chama Projeto Alemanha porque, na verdade, é uma parte da Allianz Mission que quer fazer um Mission in Return, na verdade, é levar missionários para a Alemanha, que a Alemanha precisa de missionários hoje. Leipzig, onde eu vivo, tem aproximadamente 600 mil habitantes, um pouco mais, mas é uma cidade que tem o maior índice, um dos maiores índices, não o maior, porque o maior ainda está em Sachsen-Anhalt, que é o estado do lado, da onde eu vivo, um dos maiores índices de ateísmo na Alemanha fica em Leipzig. E Leipzig é justamente não muito longe de Eisenach, onde Lutero ficou traduzindo a Bíblia. Então nós temos assim 60 quilômetros de Lutherstadt, onde Lutero era também pastor lá. Eu não lembro como é que fala a cidade em português. Ok. Se chama Projeto Alemanha por causa disso. E nós somos, o próximo vídeo, foto, não dá para ver direito, mas essa é a minha família. Gostaria muito de ter vindo. Nós temos um filho de 17 anos, que mês que vem, em agosto, aliás, daqui a 2 meses, faz 18 anos. E o Matias faz uma formação dual, que ele passa 2 semanas na escola e depois 4 a 5 semanas no trabalho. E com isso ele não teve férias. Me foi solicitado que nós viéssemos em junho para o congresso do CETIEL. Então não deu para ele vir, e com isso a Raquel ficou um pouco dividida. Ela disse, puxa, é difícil ele ficar sozinho 1 mês. E os preços das passagens também em junho e julho são absurdos. E pelo fato da gente também ficar visitando igrejas, ela achou um pouco estressante, então ela preferiu não vir nesse momento e vir num outro momento onde ela pode ter um pouco mais de tempo com vocês. Próxima foto é o que a gente faz. Esse é o culto internacional dentro da igreja. O culto internacional surgiu de uma forma espontânea. Na verdade, nós chegamos na Alemanha e percebemos também na igreja um grande índice de internacionais visitando a igreja. Na sua grande maioria são pessoas latino-americanas, mas nós temos o mundo inteiro em Leipzig representado, desde países árabes até países da América do Sul. Só que não havia um trabalho específico com essas pessoas. Então nós fomos, acho que a próxima foto vai mostrar isso, esse é o curso Alfa, pode passar mais uma. Nós fomos para o centro da cidade, montamos uma tenda e convidamos pessoas. E falamos com pessoas, raramente para um alemão, mas o internacional para. Nós temos o Jochen Riemer, que é o pastor da Igreja Evangélica Livre em Leipzig, esse da direita. O de camiseta azul é um venezuelano que se converteu na Evangélica Livre e hoje é um grande evangelista. Ele evangeliza todos os sábados, 4, 5 horas. Ele vai nos campos de refugiados, nos prédios de refugiados e evangeliza lá. Esse outro casal, Judy e Andrew, ele é indiano, ela é americana, é um casal de missionários que também apoia o trabalho internacional. Então nós vamos para a estrada, para a rua, essa é a rua principal no centro de Leipzig, Grimmaisstraße. Nós vamos lá, montamos essa tenda, distribuímos folhetos, bíblias, e a próxima foto eu acho que mostra isso. Nós colocamos placares assim com vários idiomas para que a pessoa saiba do que se trata.
Mas mesmo assim, as pessoas elas passam e perguntam o que está acontecendo aqui, o que é que vocês fazem aqui. E nós temos a chance, então, de conectar o Evangelho com essas pessoas. Pode passar mais uma? E aqui nós estamos, então, convidando as pessoas para o curso Alfa. E esse homem do meio era um ex-morador de rua que se converteu também na igreja e hoje é também um dos trabalhadores mais assim, dedicados, engajados também. Ele não tem um dente na boca. É um típico alemão do leste europeu, com um sotaque horrível, né? E esse alemão meu filho está aprendendo agora, né? O alemão saxão, de Leipzig. Então, é um sotaque muito feio. E ele então, um homem que se converteu, foi batizado ano passado, e agora é um dos braços direitos. Assim, esse é um pau para toda obra. Sabe? Você precisa montar cadeiras, o mesas, ele está lá. Sim, é uma bênção esse homem, Ralph, o nome dele. Junto com Andrew, nós vamos para a rua também, ele vai e apoia o trabalho de evangelismo na rua. A próxima foto. Nós fazemos também, uma das estratégias que a gente usa para conectar com pessoas, nós vamos para os parques. Leipzig tem muitos parques. E são parques enormes. Esse Friedenspark, aqui era um ex-cemitério. Esse aqui é o parque, é um símbolo da vitória de Leipzig, onde Napoleão perdeu a guerra, foi em Leipzig. E então, esse parque se chama Friedenspark, fica do lado da igreja, que também é uma igreja russa, que era a igreja que foi construída também em memória aos soldados russos que morreram nessa guerra contra Napoleão. Então, nós vamos para o parque, montamos também uma tenda, levamos comida, frutas e biscoitos com água, sucos e tudo mais, e fazemos música, brincadeiras e tudo mais, e convidamos as pessoas que passam. Então, é perto de um parquinho onde as crianças brincam, então nós vamos lá, perguntamos se as crianças querem tomar alguma coisa, que elas podem passar e buscar. E compramos sorvete de vez em quando, as crianças vêm e buscam. E com isso, nós também panfletamos convites para as pessoas para participarem dos cultos internacionais ou coisa assim. Os cultos internacionais acontecem no palco em alemão e traduzido ao mesmo tempo para o inglês, mas nós temos também com fones de ouvido para espanhol, farsi, já falei inglês, né? Espanhol, farsi, árabe e agora ucraniano. Então nós temos muitas pessoas que nos apoiam nesse processo para a gente justamente fazer frente a essa necessidade que tem tantos internacionais lá. A igreja também mudou bastante e a igreja tem sentido esse desafio. Próxima foto é um pouco mais do parque, pode passar esse também. E aqui nós tivemos um grupo de refugiados ucranianos. E essas mulheres, então, elas fizeram uma tarde típica, mais cultural. Convidamos todos os refugiados ucranianos que nós conhecíamos. 12 famílias da nossa igreja recebeu em suas próprias casas famílias por vários meses. Então, nós fizemos uma tarde cultural, então houve dança, e assim, bem típico ucraniano, que a gente não entende nada, mas foi muito divertido, os ucranianos gostaram bastante. Então, eu gostei muito dessa foto, porque mostra um pouco das características também da cultura ucraniana, que é muito rica e bonita, e a gente pôde também promover esse evento lá nesse dia. Isso é um pouco do trabalho que a gente faz na igreja, em Leipzig. Mas quando nós chegamos em Leipzig, nós não tínhamos noção de que uma guerra ia acontecer. Pode passar isso, por favor? Então, como eu estava muito próximo de Berlim até Kiev, são 2.000 quilômetros de linha aérea. 2.000 quilômetros só, muito próximo. Então, nos foi solicitado que fizéssemos, então, viagens para levar socorro para a Ucrânia. Encontrei esse restaurante no centro de Kiev, se chama Grill do Brasil. O Brasil está em todo mundo, né? Eu achei emblemático, só que se fosse só isso seria ótimo, né? Mas esse restaurante está nessa próxima foto, nesse prédio que foi atingido por bombas russas no centro de Kiev. Então nada funciona mais nesse prédio. E esse ataque resultou na liberação dos tanques de guerra da Alemanha em relação para a Ucrânia, porque dentro desse prédio funcionava um escritório do governo alemão. Então, quando a coisa bate, aí, o alemão gosta de esperar sempre, né? Demora para tomar uma decisão. Mas quando bombas caíram nesse prédio, eles logo em seguida, então, liberaram os tanques de guerra para a Ucrânia.
Então eu estive em um ano 8 vezes na Ucrânia, levando carros para tirei pessoas da Ucrânia, também famílias. Nós tiramos de áreas de guerra para a Alemanha, trouxemos para a Alemanha, mas levamos carros porque os ucranianos não conseguem comprar carros para fazer esse socorro, porque é muito caro. Então, só para ter uma ideia, um euro alemão compra 55 dinheiros ucranianos. Então, se você tem um carro que custa 10 mil euros, é impossível eles pagarem esse valor num carro. Então, hoje nós levamos 6 carros até hoje, são todos vans de 9 a 12 lugares, para que eles então possam retirar essas pessoas. Levamos também alimentos, geralmente enlatados, porque logo no início da guerra, a guerra começou em fevereiro, 26 de fevereiro, em março nós fomos com os primeiros 2 carros, carregados até em cima com enlatados, porque as pessoas estavam em trânsito, não tinham tempo de cozinhar alguma coisa, então elas usavam os enlatados. E com isso a gente levou então 2 carros cheios, não tivemos problema na fronteira, porque naquele momento o socorro precisava chegar rápido. Apenas 2 colegas não levaram os passaportes e não puderam entrar. E com isso, eu apenas com outro colega tivemos que dirigir 900 quilômetros sozinhos em estradas horríveis, sem poder se revisar. E uma coisa que nos foi dito logo quando nós entramos na Ucrânia e que nós conhecemos então a equipe com quem nós iríamos trabalhar lá, de igrejas locais, eles nos disseram o seguinte: as estradas não estão boas, a gente sabe, mas não andem passeando. Ele disse, isso não é um passeio. Então, nós tínhamos que andar numa velocidade de 100 a 120, e ele diz, e se um carro for atingido por alguma bomba russa, o que não foi atingido não para, ele diz, provavelmente não sobrou nada, continua a tua viagem. E você pensa, como eu faço? Né? Se o meu colega da frente for atingido, eu paro ou não paro? Você não pode pensar, você tem que ir embora. Então isso também é uma coisa que bate o coração da gente. Pode passar isso também. Não sei se está muito claro isso aqui. Essa foto, não foi eu quem tirou, mas é uma foto que ficou viral também, né? Se chama a Ponte da Proteção, mais ou menos, isso no ucraniano. Foi quando os russos invadiram, eles vieram pela parte de Irpin e Bucha. Então, eles entraram pela Bielorrússia. Então, uma pessoa nos contou que ele conseguiu contar até 400 carros russos que vinham entrando, e depois ele parou. Ele diz, não consegui contar mais. Mas eles vieram por terra e por ar. Então, os carros entraram e também paraquedistas foram lançados em cima de um aeroporto onde o Antonov era construído. Lá, os russos, então, fizeram a sua base com a intenção de passar por essa ponte para chegar em Kiev. O que o exército ucraniano fez foi explodir essa ponte, impossibilitando o acesso dos russos a Kiev. Só que as pessoas que fugiram de Irpin e Bucha se protegeram debaixo dessa ponte para fugir dos bombardeios que caíam sobre a cidade. Bucha e Irpin foram as cidades mais ocupadas pelos russos. Bucha não foi destruída pelos russos, mas foi onde mais pessoas morreram. Em um mês, 480 civis foram mortos pelos russos sem necessidade. As pessoas iam ao supermercado, eles davam um tiro nas pessoas. Então, 480 pessoas em um mês foram mortos, em sua grande maioria eram apenas civis normais. E as pessoas fugindo disso, ficaram debaixo dessa ponte. Alguns meses depois eu visitei esse mesmo local e a próxima foto mostra, continua exatamente igual. O carro continua lá, pode passar a próxima também. E nós então fomos debaixo dessa ponte onde essas pessoas se esconderam. A próxima foto mostra, aqui ficaram centenas e centenas de pessoas esperando o socorro chegar, enquanto as bombas caíam sobre Irpin. Irpin foi a cidade mais destruída, está a 15 quilômetros de Kiev. Irpin foi destruída praticamente, 80% dos prédios e casas destruídas. A Ucrânia é um país gigante, tem 45 milhões de habitantes, tinha antes da guerra, e só em Irpin tem 140 mil habitantes. Então imagina, você tem um país de 40 milhões de habitantes e uma cidade de 140 mil, para nós, aqui em São Paulo, pode parecer pouco. Mas 140 mil é uma cidade grande na Ucrânia. Essa cidade foi 80% destruída. E as pessoas andam como se fossem zumbis. Elas não têm onde morar, não têm aquecimento e tudo mais. Então, essas coisas nós encontramos. E as pessoas extremamente carentes, tentando
usar o tempo para contar um pouco do que elas estavam vivendo. Pode passar a próxima? E isso você encontra em todos os lugares. Isso vai no coração da gente. Debaixo dessa ponte, enquanto as pessoas estavam protegidas, as bombas caíram, muita gente morreu aqui, inclusive crianças. Tem um mural agora, ali nesse local, onde as pessoas que morreram têm um nome escrito lá para que não sejam esquecidos. No centro de Kiev tem o nome de todos os soldados que até agora morreram, para que também não sejam esquecidos, como uma espécie de moral. Mas isso foi no coração da gente. Minha filha tem um bichinho desse. E quando eu vi essa cruz, não tem como você ficar igual. Porque você sabe que ali alguém perdeu a sua vida. Crianças que estavam fugindo dessa loucura toda. Próxima foto. Essa igreja está em Mykolaiv, uma igreja batista. Antes do início, Mykolaiv e Kherson são duas cidades que foram muito destruídas pelos russos. Está bem no sul, já em Odessa. Essa cidade tem essa igreja que, antes da guerra, tinha 700 membros, 4 pastores. E ela então, era uma igreja grande, relativamente grande, também tem 500 mil habitantes, Mykolaiv aproximadamente. E quando começou a guerra, essa igreja de 700 membros foi para 150 membros, porque a maioria dos membros foi embora. Inclusive, 2 pastores foram embora, não quiseram ficar, mas 2 decidiram ficar. E essa igreja, então, tem um poço. E com os ataques russos, o que aconteceu foi que o suprimento de água foi cortado. Foi tudo explodido, a estrutura da cidade foi atingida. E com isso as pessoas ficaram sem água para beber. E essa igreja tinha um poço, e o pastor de lá, ele decidiu que iriam fornecer água para a população. Mas eles não tinham como tirar a água do poço com tanta rapidez quanto a necessidade era. Eles, então, receberam de uma entidade todo o sistema de bombeamento. Eles, então, instalaram e começaram a fornecer água para a cidade. E a água, então, a cidade inteira vem para esse local buscar água, e a igreja se torna fonte de água viva. E no primeiro culto que essa igreja fez depois do início da guerra, de 700 membros, eles têm 1.300 pessoas que frequentam a igreja. 1.300. Pode passar. Assim são os cultos. E a próxima foto, eu tive o privilégio de pregar nessa igreja numa manhã. Pessoas sofridas, atingidas pela guerra, mas você tem esse privilégio de estar lá e ver que pessoas, no momento de dificuldade, no momento de desespero, ela responde a uma necessidade. Ela diz, e então o pastor da igreja chegou até nós, ele disse, nós temos como fornecer água para a população, mas as bombas continuam caindo e eu acredito que vamos ficar sem energia elétrica. E nós precisamos de um gerador. Isso eu pensei, nós temos que fazer alguma coisa. Essa igreja não pode, né? Imediatamente eu chamei meu colega e disse, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós ligamos para a Alemanha, contamos para um dos nossos chefes e disse, tem uma igreja que fornece água para a cidade, são 500 mil habitantes, eles não têm outra forma de suprimento de água, porque os carros-pipas não chegam. Eles precisam de um gerador. Podemos fazer alguma coisa? E imediatamente a Aliança Missão disse, podem comprar um gerador para a igreja. Mas não achamos gerador. No mercado não havia gerador. Então voltamos para a Alemanha e conseguimos comprar alguns meses depois, pode passar o próximo, esse gerador, infelizmente não dá para ver direito, mas de 30 kV, ou seja, é um gerador que pode até fornecer energia suficiente para um hospital, para essa igreja. E esse que está fazendo o sinal de positivo é o pastor da igreja, que justamente, então, está agradecendo, e nós ficamos felizes por poder levar esse gerador de energia para essa igreja. Ano passado, até dezembro do ano passado, eu havia feito 7 viagens, e até então eu não tinha... Até a 6ª viagem eu não tinha nem percebido que poderia ter risco nessa viagem. Na 6ª viagem, quando a gente foi buscar os carros que nós iríamos levar os geradores, porque nós levamos mais geradores, não esse grande, mas os menores, para igrejas como essa, onde as pessoas não têm como aquecer, eles usam o gerador para aquecer um ambiente, as pessoas de fora vêm, se aquecem, porque a Ucrânia é muito gelada. Então as igrejas precisavam de geradores assim, nós levamos, então eles aquecem um ambiente, as pessoas vêm, se aquecem e vão para casa de novo.
porque eles não têm aquecimento para quem não tem lenha para botar nas suas lareiras ou nos fogões a lenha, né? Porque não contavam com essa questão. Porque na Europa você pode usar lenha, mas ela precisa secar por 1 ano antes de ser usada, senão ela não aquece direito. Então não tinha tempo deles derrubarem ou fazerem lenha de queimar. E, enfim, então nós levamos essa carga de geradores, e o Thomas Sheck, que é o líder da Allianz Mission, ele veio até mim e disse: você tem seguro de vida? E eu pensei, mas por que ele está me perguntando isso, né? E aí o meu colega disse do lado, ele disse: mas não adianta ter seguro de vida, porque nós estamos indo para a Ucrânia, se algo acontece, nenhuma seguradora paga. Ele disse: ok, é verdade. Aí ele disse: mas você já conversou com tua esposa que, se caso você não voltar, o que ela deve fazer? Eu disse: não, eu nunca conversei com ela. Ela disse: mas eu me comprometo de conversar com ela e a gente ter uma estratégia, um plano para caso isso acontecer, né? Fui para casa naquele dia já com os carros, a gente estava indo, e eu chamei a Raquel, falei: olha, Thomas falou isso, eu gostaria de conversar com você para a gente fazer um plano. Ela falou: não quero saber, não me fala, não quero ouvir, não quero saber. Eu disse: não, mas é importante, não quero saber. Então ela não quis ouvir o plano, e aí o plano foi eu voltar. Eu voltei. Não, mas é sempre assim, nós temos, nesse dia, nós entregamos esse motor, e no outro dia nós queríamos ir embora, e quando nós amanhecemos, havia alarme aéreo, nós tínhamos que ir para o porão e esperar até o alarme. Quando nós voltamos, nós vimos já perto do porto, porque Odessa é uma cidade que fica, ela é portuária, né, com o Mar Negro, já havia a fumaça subindo, onde os mísseis russos caíram. Então eu louvo ao Senhor pela vida de vocês que têm nos mantido também em oração. Tem situações onde o nosso coração não desanima, mas o coração da gente é atingido, né? Teve uma situação onde nós estávamos na viagem para Kiev e tivemos que parar porque a gente estava muito cansado. Eram apenas nós dois dirigindo. A Ucrânia é um país gigante e tudo é longe. Às vezes você anda quilômetros e quilômetros sem ver nada. Então você também fica muito preocupado se caso quebrar um carro ou coisa parecida. Você chegar no socorro é muito difícil. Mas teve uma situação onde nós paramos então num hotel de estrada. E era o hotel onde os soldados dormiam. Nós não sabíamos, mas os soldados dormiam. Que eles fazem assim, são dois frontes tem na Ucrânia. O primeiro fronte é onde acontecem as batalhas, e o segundo fronte é onde os soldados que estão lá vêm para descansar. E depois eles passam talvez 2, 3 semanas no fronte e ganham 1 semana de folga para poder descansar um pouquinho. E eles estavam nesse hotel, e nós, de uma forma, sei lá por quê, mas paramos lá para dormir naquela noite, um hotel assim, bem ruinzinho, mas ok, dá para dormir. E estava cheio de soldados naquele dia, e eu e meu colega entramos, e eu percebi que estava cheio de soldados. Então nós guardamos as nossas coisas no quarto e fomos comer alguma coisa. O hotel também fornecia comida. Então nós estávamos sentados numa mesa, e na nossa frente havia 2 jovens, assim, um pouco mais velhos do que o meu filho. Meu filho tem 17, em agosto vai fazer 18. Um pouco mais velhos, talvez 19 anos. A gente via que eram bem jovens. E eles estavam com a mesa deles, estava cheio de bebidas alcoólicas. Cheio. E um deles levantou, passou pela gente, foi até no hotel. E em poucos instantes ele veio com 2 cervejas e botou na nossa mesa. E eu pensei, o que ele quer, né? Porque perguntar não dá, eu não falo ucraniano, né? Aí um dos trabalhadores do hotel veio até nós, que falava inglês, ele disse: olha, é a forma deles expressarem as boas-vindas, né? Uma forma de bons modos do ucraniano de dizer que você é bem-vindo. Eu disse: então temos que tomar essa cerveja. Então nós tomamos a cerveja. E eles sentados na nossa frente, eles ergueram o copo deles. E nós continuamos na nossa conversa, planejamento do que a gente ia fazer. De repente, aquele rapaz levantou, veio até a nossa mesa de novo e me deu um abraço. E um beijo. E eu fiquei. E aí me ficou claro, né? Eu pensei, eu não sei o que vai ser desse rapaz. Ele vai voltar para a guerra.
Não sei se está vivo hoje. E eu tive vontade de chorar aquele dia. De sentar lá e chorar. Porque jovens assim têm os seus planos e sonhos interrompidos por causa de política, né? São os que pagam o preço. Um preço alto. Eu tinha mais de 900 quilômetros para dirigir naquele dia, no dia seguinte. E naquele dia, como eu estava sozinho dentro do carro, eu alternava minhas orações e chorava um pouco. E pedia a Deus por misericórdia por aqueles jovens, né? Que tentavam, talvez, na sua frustração, através da bebida, tirar um pouco desse peso, dessa angústia. Você não sabe o motivo pelo qual. Outra situação foi que nós vínhamos com os carros cheios de comida, nós parávamos nos pequenos vilarejos, abríamos a tampa traseira, as pessoas vinham, recebiam Bíblias, nós tínhamos ucranianos conosco que faziam um louvor, alguma música, tinha alguém que dava uma pequena devocional, ou nós fazíamos e eles traduziam. E eu vi na fila para buscar a sua sacolinha de comida uma criança que tinha a idade da minha filha. E que deveria estar na escolinha, né? Deveria estar brincando com as outras crianças, mas ela estava na fila para ganhar comida. E quando ela ganhou um pão, essa criança abraçou aquele pão e saiu tão feliz. E eu disse, tem algo muito errado nesse mundo, né? Isso é o que a gente vive quando a gente se afasta dos princípios e daquilo que a gente vê como cristão, de valorizar a vida, de olhar o outro como você mesmo, né? O outro tem sonhos, tem planos. Você tem a tendência sempre de olhar para você e querer o melhor para você, e o outro é o outro. E isso me ensinou também um pouco sobre a graça de Deus nesse processo todo. Quando nós estávamos numa igreja evangélica livre em Dnipro, perto de Kramatorsk, um dos pastores, que é um dos líderes, a convenção das igrejas evangélicas livres na Ucrânia é muito pequena, tem 7 igrejas só, nós visitamos 3. Porque as outras estavam em Kramatorsk, não deixaram a gente ir até Kramatorsk, porque Kramatorsk fica a 60 quilômetros da fronte russa. E então nós nos reunimos com esse pastor e eu perguntei a ele, o que mais vocês precisam? Me diz o que vocês precisam e a gente tenta fazer alguma coisa. Obrigado. A gente tenta fazer alguma coisa. Ele disse, o fato de vocês estarem aqui é tudo que a gente precisa. Porque nós podemos encostar, nós podemos abraçar, e isso nos mostra que nós não estamos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. É para isso que Deus nos criou. E momentos de dificuldade, momentos de pressão, é justamente essa unidade cristã que faz a diferença. As igrejas, quando a guerra acontece, as igrejas são as primeiras acionadas para responder uma crise. Na Alemanha não foi diferente. Com o início da guerra, a cidade de Leipzig entrou em contato com todas as igrejas evangélicas. E ele disse assim, a cidade de Leipzig, nós não podemos suprir essa necessidade. Por favor, nos ajudem. Façam alguma coisa. E as igrejas responderam. Só da nossa igreja, 15 famílias receberam refugiados ucranianos. Fora outras igrejas. Nós temos milhares de ucranianos em Leipzig. E as igrejas evangélicas ou as igrejas cristãs, que justamente fizeram a grande diferença de receber essas pessoas e responder uma necessidade. E com isso eu gostaria de encorajar vocês. Essa é a equipe da Ucrânia, infelizmente não dá para ver tão bem, mas estamos 2, Arvid e eu, que somos da Allianz Mission, mas os outros são todos ucranianos, e esses carros são os que nós levamos por primeiro, né, os 2 primeiros carros. Em Atos capítulo 4, versículo 13, a igreja passa por uma perseguição assim, muito parecida com o que nós vemos aqui hoje com países que perseguem os seus cristãos. E Atos é um livro bastante emblemático também na expansão da igreja. Uma igreja que se desenvolveu debaixo de pressão, debaixo de perseguição, debaixo de muito sofrimento. E aqui o que nós temos no capítulo 4 é que Pedro e João
tinham acabado de curar um aleijado no templo. Isso você vê em Atos 3, de 1 a 10. Logo em seguida, uma grande multidão se junta ao redor de Pedro para aproveitar ali aquele momento de êxtase e dizer o que está acontecendo. E Pedro vê uma chance de pregar o evangelho. Pedro levanta e prega o evangelho e uma grande multidão de pessoas se converte naquele momento. E isso causou alvoroço na cidade, de modo que Pedro e o seu companheiro, né, Pedro e João, foram então presos e jogados aí então numa prisão. Pedro usa esse momento também para se dirigir aos líderes religiosos da época e ele então os desafia, ele faz uma pregação, ele faz um discurso. Pedro faz isso. Mas é importante lembrar que os homens a quem Pedro fala ou endereça o seu discurso são exatamente os homens que conspiraram para matar Jesus algumas semanas antes. E Pedro conclui o seu sermão da seguinte forma: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. É assim que Pedro conclui a sua mensagem. E capítulo 4, versículo 13, que eu gosto desse texto, quando ele conclui a sua mensagem, isso no versículo 12, capítulo 4, versículo 12, nós vemos o que acontece depois dessa mensagem. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, isso não é nenhum elogio, viu? Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eu gostaria de fazer uma pergunta, você não precisa me responder, mas uma pergunta para que fique presa na nossa mente. Você já esteve com Jesus alguma vez? Pense nessa pergunta. Esses homens comuns e sem instrução causaram um impacto nesses líderes religiosos. E eles perceberam ou reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Tem uma frase, né, um ditado que diz que a crise nunca fez um homem, apenas revela o que ele já é. É na crise que a gente reconhece quem nós somos também, né? E é nesse caso, a crise da prisão revelou a verdade sobre João e Pedro aqui, né? Mas como você pode explicar homens assim? Como esses homens comuns e sem instrução podem causar tanto impacto? Vamos trazer para 2000 anos depois para a nossa vida hoje. Como igrejas tão pequenas podem causar impacto num mundo grande, como esse que nós vivemos hoje? Como? Como homens comuns, e muitas vezes sem instrução, podem fazer isso? Como podem falar tão ousadamente? Como? Qual é o segredo desses homens? Qual era o segredo deles? E quando os líderes religiosos consideram todos os fatos, a resposta é muito simples. Eles estiveram como Jesus. E por isso, essa manhã, nenhum fato é mais importante para a nossa consideração aqui. Ao nosso redor, nós vemos sinal, né, dessa diminuição do impacto do cristianismo em nossa cultura. Nós lamentamos o avanço do secularismo enquanto assistimos o desmoronamento, né, das instituições sociais que já existem há milhares de anos. Nós vemos tudo isso acontecer. E nós nos perguntamos, como que os cristãos não são mais relevantes na sociedade de hoje? O que aconteceu? Por que nós perdemos o bonde? Por que nós não somos mais pessoas que são perguntadas para responder uma crise? Na verdade, muitos cristãos hoje viram motivo de chacota. E os primeiros cristãos aqui viraram o mundo de cabeça para baixo porque tiveram um encontro transformador com Jesus Cristo. Então, esse é o único fato que explica essa ousadia da primeira geração, né? Mas alguns pontos que eu gostaria de, ainda nos minutos que me restam, passar para vocês. Primeiro ponto. Pode passar isso, por favor. Quais são as marcas de alguém que esteve com Jesus? Né? Porque dizer assim, eles reconheceram que esses homens estiveram com Jesus. Ok, mas como? O que caracteriza, ou quais são as marcas de alguém que esteve com Jesus? Na prática, isso aponta para uma vida marcada pela humildade. Primeira vez que eu fui para a Ucrânia, março de 2022, nós temos na Alemanha muitos movimentos, né? Todos os tipos de movimento que você possa imaginar.
que são, na verdade, ideologias, né? E eu cheguei na Ucrânia, o primeiro movimento foi do coronavírus, né? Nossa, gente, assim, e nós saímos com aquela mentalidade, chegamos na Ucrânia, ok, tem que usar máscaras e tudo mais. A primeira coisa que me surpreendeu foi que ninguém usava máscara na Ucrânia, ninguém. Tudo aberto, pessoas andavam, vinham e vinham. Segunda coisa, foi sobre os movimentos LGBTs que são muito fortes na Alemanha. Na Ucrânia, não existe, nem resquício. Aí você percebe que em momentos de crise, algumas ideologias somem. Elas não se mantêm. Humildade, honestidade, acessibilidade, gentileza mesmo sob pressão. Tendo como princípio a verdade, quando é muito mais fácil mentir. Essas são marcas de alguém que esteve com Cristo, porque essas são as marcas de Cristo. Então, quando nós olhamos quais são as marcas de alguém que esteve com Cristo, é isso, uma vida que carrega consigo o aroma do céu. Um perfume do céu, o perfume de Cristo em nós. Você conhece alguém assim na sua vida? Você conhece alguém que carrega em seu corpo, em si, esse aroma do céu? Eu conheço algumas pessoas assim. E esse não é um comentário sobre um rosto piedoso, alguém que faz um rosto compungido, piedoso, assim. Ou talvez uma voz sagrada. Sabe aquela voz sagrada? Você diz, puxa, esse sim! É alguém que... Não é sobre isso. É sobre alguém que é humilde, honesto, que tem acesso. Você tem acesso a essa pessoa. Ela tem gentileza, mesmo sob pressão. Ela tem como princípio a verdade, mesmo quando é mais fácil mentir. Essas são as marcas de alguém que esteve com Jesus. Mas como eu desenvolvo essas marcas? Digamos que eu queira ter essas marcas. Como? Próxima. Essas marcas, elas surgem principalmente por meio de pessoas, influência de pessoas. Quando você passa com alguém, quando você vive com alguém que tem essas marcas e você é impactado por elas, ou pela dor. Próxima foto, por favor. Essa é uma igreja batista no centro de Bucha. Bucha não teve nenhum míssil que caiu num prédio, nada. Todos os prédios ficaram intactos. Essa é uma igreja batista, nós a visitamos. E o que os russos fizeram em Bucha foi o seguinte, eles iam de casa em casa, viam o que tinha nas casas e faziam um sinal na casa, para mais tarde voltar e levar as coisas que estavam dentro. Os jovens dessa igreja iam de noite e apagavam os sinais. E os russos passaram e já estivemos aqui, mas cadê o sinal? Faziam o sinal de novo, eles iam lá apagar o sinal. Até que eles foram pegos pelos russos, os jovens da igreja. E os russos foram assim, graciosos. Eles disseram, olha, um aviso. Se vocês apagarem mais uma vez, vocês serão mortos. Eles não apagaram mais. Aí a igreja recebeu os refugiados de Bucha, pessoas que foram expulsos das suas casas, porque os russos entravam, expulsavam as pessoas, marcavam as casas. Essa igreja recebeu. A próxima foto mostra um pouco do bunker da igreja, é o subsolo da igreja. Aqui então ficaram refugiados aproximadamente 200 pessoas, dentro desse pequeno cômodo aqui. É o antigo lugar onde os jovens se reuniam. Eles então transformaram em dormitório, mulheres e crianças. Porque homens tinham que fugir porque os russos matavam os homens, né? E debaixo desse porão tem um outro, assim, escuro. 50 meninos, jovens, homens, ficaram escondidos por mais de um mês. 50 homens. Falamos aqui antes do irmão André sobre o Fusca dele, né? O contrabandista de Deus, que às vezes ele parava com as Bíblias, soldados abriam e não viam as Bíblias e mandaram ele embora. Os russos entraram nessa igreja várias vezes. E a porta que dá acesso a esse porão, eles não viram nenhuma vez. E a porta não estava escondida, não tinha nada na frente da porta. Se os russos descessem, encontrariam mais de 50 jovens lá e certamente matariam os 50 jovens. Mas eles passaram várias vezes, estiveram na igreja 3, 4 vezes, os soldados russos, e não viram a porta que dá acesso a esse local. Eu estive aqui dentro, cheiro de combustível, porque embaixo ele é um maquinário. Eu não sei como sobreviveram mais de um mês ali dentro esses jovens. Eu não sei. É úmido, frio, fedorento. É através do exemplo desses pastores que correram risco também de receber esses homens lá.
Exemplos assim que impactam. Por isso eu digo, as marcas que se desenvolvem assim é ou através do sofrimento ou através da influência de outras pessoas que impactam a nossa vida. E é assim que nós vivemos. E não tem como você sair da fornalha sem ser refinado. É só depois da fornalha que nós conhecemos o poder transformador e libertador de Jesus Cristo. Quantos de nós já passou por dificuldades e hoje pode dizer assim, bom, no passado foi assim. Veja como hoje, como Deus é bom, como Ele fortaleceu pontos em minha vida. Nós só vemos a foto aqui pequena na nossa frente, mas Deus vê o quadro inteiro. Por onde começar então? Se é assim que é desenvolvido, por onde eu começo? Eu gosto muito da frase de Spurgeon. Ele diz, se quisermos ser mais semelhantes a Cristo, devemos buscar mais do Espírito de Deus. Não tem como nós crescermos no conhecimento do Senhor. Não tem como sermos semelhantes a Cristo, porque isso não acontece por acidente, nem por osmose, ou por ficar numa igreja. Isso é uma busca intencional pelo Espírito de Deus. Não chegamos lá ainda. Nós ainda estamos no caminho, no processo. Mas nós temos 3 desafios que eu gostaria de encerrar essa manhã. Esse é o nosso desafio como cristãos. Esse é o nosso chamado como cristãos e deveria ser a nossa oração. Que Cristo seja visto em nós. Primeira coisa. Que as pessoas vejam Cristo em mim. Pelo meu desapego, pela minha humanidade. Pelo considerar o outro. Segunda coisa, que o Espírito Santo nos encha de graça e verdade. Por que de graça e verdade? Lembram em Lucas quando fala sobre o crescimento de Cristo e o menino crescia em graça e verdade? Que o Espírito Santo nos encha de graça e verdade. E terceiro, que o mundo inteiro saiba, pela maneira como vivemos, que estivemos com Jesus. Que Deus abençoe vocês assim. Continuem orando pelo nosso trabalho. Eu sei que vocês oram, mas continuem orando. Nós temos um desafio muito grande em Leipzig, que é justamente a integralização da grande comunidade estrangeira. Você tem pessoas que querem se integrar, tem pessoas que não querem se integrar. E também a mentalidade ateísta do povo alemão. No leste europeu, 82% da cidade de Leipzig é ateu de 3ª ou 4ª geração e não tem nem ideia de quem Deus é. Se você pergunta sobre Páscoa e sobre tudo, nós tivemos agora Corpus Christi em maio, que é um pouco diferente daqui, lá em maio e aqui em junho. Mas Corpus Christi, a TV diz assim, a verdade sobre Corpus Christi. Ninguém sabe. É um feriado e todo mundo se alegra porque é um feriado prolongado e todo mundo fica feliz por ter mas ninguém sabe. A imagem de Cristo não existe praticamente na mentalidade assim. Que Deus abençoe vocês. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês. Me foi pedido também que eu descesse para ir lá embaixo para não atrasar o almoço. Então eu gostaria de ver todos vocês lá. Eu vou descer depois e a gente se encontra lá. Mas eu gostaria antes ainda de orar com vocês e pedir também que Deus nos abençoe para que nós possamos ter essas marcas de Cristo em nossa vida. Querido Deus, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Senhor por esse privilégio que temos essa manhã. Como é bom estar aqui. Como é bom estar com os meus irmãos, com essa querida igreja. Como é bom rever queridos irmãos. Como é bom também estar diante do Senhor. Deus, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e tem agido também com graça e misericórdia na vida da gente. Deus, eu peço que o Senhor nos ajude também nas nossas dificuldades e quando nós chegamos aos nossos limites como cristãos, que o aroma do céu esteja em nós e que as pessoas também possam ver que estivemos com o Senhor e que andamos com o Senhor. Deus, usa a nossa vida também para que nós possamos fazer aquilo para o qual o Senhor nos chamou para fazer. Que nós possamos ser cheios de graça e verdade, que o Teu Espírito guie os nossos caminhos, que o Teu Espírito também abra os nossos olhos para ver. E Deus, abençoe essa igreja. Abençoe essa igreja com a sua relevância aqui nesse bairro. Que as pessoas também conheçam o Teu amor e a Tua graça através das pessoas que compõem essa comunidade aqui.
Deus, derrama a tua bênção, derrama a tua graça, derrama o teu cuidado, o teu suprimento sobre a vida de cada um aqui. E Deus, nós oramos também pela liderança da igreja, que o Senhor dê visão e que o Senhor continue guardando e abençoando. Por isso nós entregamos essa igreja em tuas mãos, entregamos nossa vida em tuas mãos e pedimos que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.